Neste segundo vídeo da série financeira, vamos falar um pouco mais, ir um pouco mais a fundo na questão de contratos de câmbio. Vamos lá? Seja bem-vindo, eu sou o Lúcio Lage, da China Link Trading, de novo falando aqui com o Kleber, da Fair Corretora de Câmbio. E hoje vamos continuar falando um pouco sobre como funciona exatamente um contrato de câmbio. Vamos focar na questão do contrato de câmbio hoje. Como funciona, Kleber, um contrato de câmbio? Prazer, Lúcio. Muito bom estar aqui novamente. Para a gente fazer um contrato de câmbio, primeiramente a gente precisa da aprovação do cadastro. Tá? A documentação do cadastro, ela está se baseando nos documentos pessoais dos sócios ou da pessoa física, tá? Um contrato social da empresa, precisa do comprovante de faturamento, precisa do comprovante de endereço, assim como os documentos de pessoa física. Tá? Precisa do comprovante da origem dos recursos, comprovante de endereço. Esses são os documentos básicos para o cadastro e a habilitação na Receita Federal, que é o radar, caso ela venha fazer importações acima de $3.000 ou exportações acima de $3.000 com frequência. Depois disso, aprovado o cadastro, tendo a documentação em ordem, nós podemos já partir para o fechamento de câmbio. O fechamento de câmbio ele é feito diretamente com a corretora ou com os bancos. Sabendo que em muitos bancos, quando você é uma empresa de médio e pequeno porte, muitas das vezes você vai ter que fechar o câmbio numa plataforma eletrônica que os bancos disponibilizam para que a pessoa tenha uma certa facilidade para fechar o câmbio com maior rapidez, porém as negociações de taxas, as negociações de valores fica restrita realmente a aquilo que está sendo informado na própria plataforma do banco. Também existe uma certa dificuldade porque os bancos acabam não dando toda a assessoria, tirando todas as dúvidas referentes às documentações que são exigidas para você poder fazer uma importação ou para você poder fazer uma exportação. Sabendo que para importação ou exportação você tem diferentes modalidades. Você pode fazer uma importação antecipada, você pode fazer uma importação à vista ou a prazo, assim como para exportação também. Então, existem algumas especificações que é importante você esclarecer para o cliente antes dele fazer o fechamento do câmbio, porque senão ele pode incorrer em riscos cambiais. Tá? Perfeito. Em termos de qualquer banco pode fechar um câmbio, alguma restrição, como que funciona? O banco, para ele fechar um câmbio, ele tem que ser um banco de câmbio. Ele tem que ter autorização do Banco Central para fechar câmbio, está habilitado para isso. Tá? Assim como as corretoras também. Para uma corretora fechar câmbio, ela precisa ter autorização para operar em câmbio. Para as corretoras, existe uma limitação de valores para ela operar no mercado cambial. Todas as corretoras elas podem operar até o valor de $100.000 na sua posição própria. Existem corretoras que são corretoras que só funcionam como intermediadoras. Então elas não têm posição própria, elas não podem fechar em nome da corretora, da sua própria instituição, elas somente fazem um trabalho de intermediação entre os bancos. Perfeito. E com relação às taxas, as despesas em um contrato de câmbio, quais são essas taxas? Como que ocorre tudo isso? Nos contratos de câmbio de importação e exportação, você não tem a incidência de IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. A principal taxa que existe nos contratos de importação e exportação é a taxa do envio da ordem de pagamento para o exterior, que é o SWIFT. Né? Então você tem, em geral, nas corretoras, um custo que pode variar de $30 até $50 para o envio dessa ordem de pagamento. Nos bancos, eles têm uma tabela própria e podem cobrar valores maiores do que esse ou mesmo isentar, dependendo do relacionamento que o cliente tem com o banco. Tá? Fora isso, você tem a taxa da conversão da moeda.
Essa taxa de conversão da moeda é baseada nas taxas do mercado que são informadas pelo Banco Central. Constantemente a gente tem a variação dessas taxas, porque elas são cotadas na Bovespa, de acordo com a entrada e saída de dólares ou de outras moedas no país, sofrendo as variações cambiais que são de praxe do mercado. Você ainda não está inscrito no canal? Se inscreva aqui, assim o YouTube vai te notificar dos próximos vídeos. Legal, Kleber. E como que o importador, alguém que vai fechar um câmbio, ele consegue melhores taxas nesse contrato, nesse procedimento? O que ele pode fazer? Sim, isso vai depender bastante do relacionamento que esse cliente tem com a instituição, também de acordo com os prazos que ele tem para fazer o pagamento no exterior e com os volumes que ele tem para ser fechados. Então isso também pode ser negociável. Em geral, na corretora, a gente sempre dá boas condições para que esse cliente tenha a sua importação sendo viabilizada, porque sabemos que para ele ter uma competitividade no mercado, ele precisa de conseguir boas taxas e com isso conseguir um preço final para o seu consumidor. Então a gente procura sempre ajudar nesse sentido para que o cliente possa estar totalmente satisfeito. Perfeito. E com relação a esses volumes, qual é a influência de um volume de operação no contrato de câmbio, até mesmo no prazo que você mencionou, um prazo de liquidação, não é mesmo? De um dinheiro ser pago aqui e cair lá na China para um fornecedor, por exemplo? Quanto aos volumes, quando a gente trabalha na corretora, quanto ao volume dos fechamentos, a corretora, por ter muitos clientes, quando ela vai negociar taxas no mercado, ela consegue fazer baixar essas taxas, colocando um volume de fechamentos maior. É como alguns despachantes fazem quando vai trazer uma mercadoria do exterior. Muitos clientes não têm volume de fechamento para fechar um container, mas eles acabam aglutinando esse valor junto com outros clientes e viabilizando assim a importação desse cliente. A corretora trabalha da mesma forma. Ela faz uma junção de fechamentos, com isso ela consegue barganhar uma taxa melhor quando vai fazer o pagamento dessa importação para o exterior. Referente aos prazos de fechamento, também variam. Quando você faz um câmbio para ser pago no mesmo dia lá no exterior, que é o chamado D0, isso torna a taxa um pouco mais cara. O câmbio também pode ser pago em D1 ou D2. Quando você tem o D1, ou seja, esse dinheiro é pago no exterior no dia seguinte, após o fechamento do câmbio, ele tem uma taxa média, um custo médio. E quando ele é pago no exterior após 2 dias do fechamento, é a melhor condição, onde a gente consegue dar uma melhor taxa para esse fechamento de câmbio, para esse pagamento no exterior. Outro aspecto que nos questionam bastante também, Kleber, é com relação a linhas de financiamento para importação, como funcionam essas linhas de crédito para importação. O que você pode comentar para a gente? Qualquer empresa consegue pleitear uma linha de crédito? Como funciona? Perfeito. Para uma empresa ter uma linha de crédito, em geral, ela tem que ter limite com o seu banco. O próprio banco é que vai dar o limite operacional que ela pode tomar de empréstimo. Então fica restrito realmente a sua capacidade financeira para que ela consiga esse tipo de financiamento. Existem também alguns financiamentos direto com o importador no exterior, e isso é uma negociação entre a empresa e o fornecedor lá fora, tá? Mas sempre uma negociação direta entre cliente e banco ou cliente e fornecedor. O que a gente pode fazer é fazer os registros necessários quando ela tem uma operação de financiamento junto ao banco. É necessário que se faça alguns registros no Banco Central, que é chamado RDE-ROF, que é uma exigência legal, tá? Para que você tenha o registro da entrada desses recursos, seja por meios financeiros, né, ou por mercadorias. E em termos do banco, assim, quais são os parâmetros para um banco conceder uma linha de crédito para uma empresa ou para outra, ou para não conceder uma linha de financiamento?
Sim, o maior parâmetro é o patrimônio da empresa. De acordo com o patrimônio da empresa, o banco vai atribuir o limite para que ela possa receber essa linha de financiamento, para que ele possa ter essa linha de crédito, e aí então ela disponibiliza isso para as suas importações, né? Perfeito. Então é baseado basicamente no seu patrimônio líquido, naquilo que ele pode ter de recursos para honrar esse compromisso junto ao banco depois. Então, para uma empresa que consegue uma linha de crédito com seu banco e consiga esse limite, você acredita que seja uma alternativa interessante para que ele não comprometa o seu caixa? Sim, com certeza. Existem muitas empresas que elas precisam de ter recursos, né, de disponibilidade no seu circulante e não querem comprometer isso com a importação. Então elas fazem o FINIMP. Em geral, é feito um FINIMP quando existe a entrada de mercadorias no país, ela vincula isso junto ao registro ROF, tem um prazo de pagamento alongado, em geral acima de 360 dias. E aí é feito um esquema de pagamento, onde ela negocia juros, onde ela negocia taxas e vai pagar essas parcelas fixas para o banco ou para a empresa lá fora de quem ela pegou esse financiamento. Com certeza. Então, uma alternativa interessante aí para certas empresas para conseguir outras oportunidades no mercado e otimizar as suas operações em termos de importação, em termos de fluxo de caixa e questões financeiras também, né? Perfeitamente. Perfeito. Muito obrigado, então, Kleber, por compartilhar um pouco com a gente, estar aqui com a gente conversando um pouco sobre transações internacionais, pagamento para o exterior. Com certeza tirou várias dúvidas aí que vão ajudar com certeza quem está tanto começando uma operação de comércio exterior, uma importação, ou seja, alguém que até já executa algumas operações e conseguiu algumas dicas aí para otimizar as suas operações. A gente fica à disposição aí, a gente possa ajudar. Por favor, pode entrar em contato. Agradeço muito a oportunidade também. Estamos sempre prontos a atender essas demandas e fico muito grato de poder contribuir com a Chinalink, de poder contribuir com os clientes que têm necessidades pontuais. Espero poder contribuir de alguma outra forma no futuro também. Com certeza. Obrigado. Esse vídeo tirou suas dúvidas? Deixa um like pra gente aqui. Ficou alguma dúvida ainda? Comenta aqui que a gente responde. Até a próxima. Valeu! Sometimes I feel like